Então vamos lá para a nossa aula sobre distribuição eletrônica. Depois do modelo atômico de Bohr, que instituía que os elétrons eles tinham níveis quantizados de energia, surgiram outros modelos atômicos que começaram a estudar um pouco mais o elétron. Como esses elétrons eles estavam associados à energia, surgiu a questão da distribuição eletrônica, que nada mais nada menos é a ordem de energia que esses elétrons possuem. Saião, só que eu estou vendo ali, ó, na distribuição eletrônica, um S, um P, um D, um F. Esse S, P, D e F, depois do modelo atômico de Bohr, foi construído porque os elétrons agora eles estão em orbitais. Não existe mais uma órbita específica que esses elétrons estão. Os orbitais, eles são a região, a zona de máxima probabilidade de encontrar o elétron. E cada um desses orbitais tem um desenho específico. O orbital S, por exemplo, é o desenho de uma esfera. O orbital P seria o desenho como se fosse dois halteres juntinhos. E esses elétrons, na hora que a gente vai olhar em questão de energia, eles vão ter uma energia diferente e a gente vai fazer a distribuição eletrônica desses elétrons aqui. Então vamos lá. Só para a gente entender, quando a gente pega essa ordem energética, a gente tem que seguir esse diagrama aqui, que é chamado de diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama de Linus-Pauling, ele mostra pra gente qual é a ordem que eu tenho que seguir da distribuição. Então, por exemplo, eu começo a ordem daqui, ó. Aqui eu começo a ordem. Na hora que eu vou indo na ordem, eu venho pro 1s2. Depois continuo. Chego no final, eu volto lá pro início, ó. Esse tracejadinho lá pro início. E aí eu volto pra cá, 2s2. Continuo, volto aqui pra cima. Venho aqui, ó, 2p6, 3s2. E vou indo, depois 3p6, 4s2, depois 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, enfim, a gente vai seguindo essa ordem aqui nas diagonais, pensando sempre nas diagonais que o átomo está seguindo aqui, começando pelo 1s2. Então, por exemplo, vamos olhar aqui o átomo de carbono. Nesse átomo de carbono a gente consegue reparar o quê? Que a massa dele é 12 e o número atômico dele é 6. Como é um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, consequentemente, ele vai ter 6 elétrons. Como é que eu faria a distribuição energética desses 6 elétrons? A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai começar com 1s2, que é onde a gente começou aqui, ó, 1s2. Depois a gente vem para 2s2. Então aqui já tem 4 elétrons, ó. Esse númerozinho aqui em cima representa o número de elétrons. 4 elétrons. E por último, 2p. Eu só preciso de 6 elétrons, então tem 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Então fiz a distribuição dos meus 6 elétrons aqui. Saiu, então quer dizer que esse número que está em cima aqui representa a quantidade de elétrons. Sim. E esse outro número aqui, esse grandão, representa a camada que ele está. Ele pode estar na primeira camada, então seria aqui na segunda camada, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e por aí vai. Nessa situação aqui que a gente vai olhando o número de camadas que o átomo tem, a gente não vai... A distribuição energética que ele vai ter vai ser de acordo com essa distribuição eletrônica aqui. Lembrando que, por exemplo, se a gente for analisar a primeira camada, só cabe aqui 2 elétrons. Na segunda camada, eu consigo encaixar 8 elétrons. Na terceira, 18 elétrons. Na quarta, eu consigo colocar, né, 18 com 8, vai dar 32 elétrons, na quinta também 32 elétrons, na sexta 18 elétrons e na sétima vai ser no caso 8 elétrons de novo. Porque ainda está faltando aqui pra gente a distribuição do 7p6, que seria o finalzinho aqui da distribuição. No final dessa distribuição a gente faz a distribuição do átomo que a gente conhece, né? Que tem maior quantidade de elétrons, que seria o átomo que tem 118 elétrons. Perfeito?
Então, vamos olhar aqui e analisar essa distribuição eletrônica. Eu sempre vou colocando, completando os elétrons de cada um dos orbitais, do orbital S, então um S2, 2S2, depois um 2P. Eu não preciso colocar necessariamente 6 elétrons aqui. Eu posso colocar quantos elétrons forem necessários para conseguir completar os 6 elétrons que meu átomo de carbono aqui precisa. Perfeito? E aí, com isso, a gente tem algumas situações. Primeiro, eu tenho aqui, ó, 2S2, 2P2 e a camada 1S2. Então, esse átomo tem duas camadas. Essa segunda camada aqui vai ser a minha camada de valência. Sayão, mas analisando aqui, o que é camada de valência? É a última camada eletrônica que um átomo possui. Então, se o átomo aqui, no caso o carbono, tem duas camadas, camada 1 e camada 2, ele vai ter, no caso, a camada de valência dele como sendo a camada 2. E quantos elétrons tem nessa camada de valência? Se a gente for analisar aqui, ó, tem 2 com 2, tem 4 elétrons nessa camada de valência. E qual é o subnível de maior energia aqui? Qual é o orbital de maior energia? A gente vai analisar o seguinte, se essa é uma ordem energética, o último que eu colocar vai ser necessariamente o de maior energia. Então esse 2P aqui, ó, vai ser necessariamente o subnível mais energético. Pronto, agora dá uma olhadinha no cálcio e no estanho e tenta fazer a distribuição eletrônica aí na casa de vocês. Vai! E aí, tentaram já? Pausou o vídeo, tentou fazer a distribuição eletrônica? Então vamos continuar aqui, ó. Vamos ver aqui. O cálcio tem 40 de massa e 20 de número de prótons. Como está no estado fundamental, ele tem 20 elétrons também. Beleza. Na hora que for fazer a distribuição eletrônica, eu vou seguir a ordem aqui, ó. Então, eu vou começar com 1S2, depois eu vou lá, ó, pro 2S2, sempre seguindo as diagonais. 2P6, até ficar com 20 elétrons. Então aqui já tem 2 com 2, 4, mais 6, 10. Continua então, 3S2, 3S2, depois 3S2 vem o 3P6, depois do 3P6 vem quem? Vem 3D10 ou vem 4S2? E aí, como é que vocês colocaram aí? A gente sempre tem que fazer o quê? As diagonais. Então, depois do 3P6, a gente tem que seguir a diagonal aqui, ó, e ir direto para o 4S2. Então, aqui, 4S2. Vamos contar quantos elétrons tem aqui, ó. Contando, eu tenho 2, com 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Opa! Achei aqui já meus 20 elétrons. Beleza, quantas camadas esse átomo tem? Ele tem aqui no caso, ó, uma camada, duas camadas, 3 camadas, 4 camadas. Essa camada aqui agora vai ser minha camada de valência. E nessa camada de valência eu tenho 2 elétrons. 2 elétrons na camada de valência. E qual que é o subnível mais energético? É o último que eu coloco, então vai ser o subnível 4S2. Quando eu falo subnível, é o mesmo que orbital. Perfeito? Lembrando que orbital é a região de máxima probabilidade de encontrar os elétrons. Tá, agora vamos aqui para o estanho, que tem maior quantidade de elétrons, a gente precisa fazer uma distribuição maior. Tem 50 elétrons, então a gente vai botar aqui, ó, 50 elétrons, né? Porque tem 50 prótons, consequentemente 50 elétrons porque está no estado fundamental, ou seja, um átomo neutro. Fazendo a distribuição eletrônica dele, a gente vai, basicamente, a gente pode copiar do cálcio, porque no caso seria com 20 elétrons, né? Então, vamos aqui, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Depois do 4S2, que já foram 20 elétrons, falta ainda mais 30. Depois do 4S2, aí a gente volta aqui para o 3D10. Então, ó, 3D10, opa, já coloquei 30 elétrons aqui, né? Os 20 aqui até o 4S2, mais 10 do 3D10, 30 elétrons. Vamos lá, 4P6, depois vem 3S2, perdão, 5S2. Depois do 5S2 vem o 4D10 e depois do 4D10 vem o 5P6.
5p6. Mas antes vamos contar aqui, ó. Tem 2 com 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Mais 10, 30, 36, 38, 48. Eu preciso, no caso de 50, então aqui vai ter que ser 5p2. Qual vai ser a camada de valência desse cara? Presta atenção, eu tenho a primeira camada, que é a camada 1. Aqui eu tenho a segunda camada, a camada 2. A terceira camada ela está divididinha, ó. Tem 3s2, 3p6, 3d10. A outra camada aqui seria 4s2, 4p6, 4d10. Beleza, mas qual que seria mesmo a minha camada de valência? Vai ser aqui, ó, o 5s2, 5s2 e 5p2. Perfeito? No 5s2, 5p2, a camada 5 é a minha camada de valência. Tá? Então, minha camada de valência é a camada 5. Camada 5. Quantos elétrons eu tenho nessa camada? Eu tenho, no caso aqui, ó, 2 com 2. Eu tenho 4 elétrons na camada de valência. Perfeito? E qual é o meu subnível de maior energia? De novo, é só o último que eu coloquei aqui, ó, é o 5p2. Então esse aqui é o subnível de maior energia. Então repara, aqui ó, a camada de valência é 2s2 no primeiro lá, ó, 2s2, 2p2. Só que o de maior energia vai ser só o último, que é o 2p2. A camada de valência é a camada aqui, ó, o número que está maiorzão, seria o 2 que está aqui, ó. Nesse de baixo, a camada de valência é o 4, enquanto o subnível de maior energia, o subnível mais energético, vai ser o último que eu coloco, que é o 4s. Aqui, a camada de valência é a 5 e o subnível de maior energia vai ser o 5p. Perfeito? Se a gente for analisar agora uma distribuição eletrônica de elementos que eles são um pouquinho diferentes, quando a gente for analisar, por exemplo, íons, ou então orbitais D incompletos que eu tenho, né? A gente vai fazer a distribuição eletrônica um pouquinho diferente. Então vamos relembrar lá aquele diagrama de Linus-Pauling, que tem que decorar, não tem jeito, nenhuma prova tem aquele diagrama, que basicamente para a gente construir esse diagrama a gente faz o quê? Ó? Bota aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois a gente vem aqui, ó, S, SP, SPD, fazendo como se fosse um triângulo. S, P, D e F, S, P, D, F e depois volta. S, P, D, depois S, P. Todos os que têm do orbital S, eles têm 2 elétrons na camada de valência. Ou, perdão, 2 elétrons no máximo no meu orbital. Não necessariamente na camada de valência, né? Porque depende de qual átomo que eu estou falando. Quando eu falo do orbital P, eu tenho sempre 6 elétrons. No orbital D, eu tenho 10 elétrons, enquanto no orbital F, eu vou ter 14 elétrons. Tá, Sayão, como é que eu faço para gravar isso? Monta do jeito que eu fiz e depois pensa assim, ó, São Paulo, Distrito Federal, SP, DF. Beleza? E esses números aqui, 2, 10, 14, lembra só do 2, que é o primeiro número par que aparece. Depois você vai fazer o quê? 2 mais 4 dá quanto? 6. Mais 4 dá quanto? 10. Mais 4 dá quanto? 14. Beleza? Então, constrói isso aqui e a partir disso a gente monta a distribuição eletrônica. Então, vamos lá. Lembrando que a distribuição eletrônica sempre vou fazer nas diagonais. Então, eu vou ir para cá, depois para cá, depois para cá, depois para cá, e assim vai, né? Para cá e vai indo. Perfeito. Então, analisando aqui a distribuição eletrônica do cromo, como é que fica? O cromo tem 24 prótons, consequentemente 24 elétrons. Como é que eu vou fazer a distribuição eletrônica dele? Eu vou pegar aqui, ó, na distribuição e vou botar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e aqui já tem 20 elétrons. Depois eu tenho que botar 3d4. Aqui é um probleminha, tá?
Quando eu tenho D4, que é um orbital D incompleto, a gente vai sempre tentar pegar o elétron que está aqui do 2 e jogar para cá. Então aqui ficaria, ao invés de 3D4, ficaria D1, que eu joguei um elétron daqui para lá, 3D5. Então 4S1, 3D5. Perfeito? Saião, por que isso? Esse subnível é o subnível de maior energia do átomo. Se é o de maior energia, eu preciso colocar ele ou com a metade dos elétrons ou com os elétrons preenchidos, porque isso vai fazer com que a energia dele diminua. Então, no 3D4, ele tem mais energia do que se ele tiver 3D5 elétrons ali. Então, vamos analisar aqui no outro, que é do cobre, por exemplo. O cobre ele tem 29 elétrons. Tendo 29 elétrons, a distribuição eletrônica fica aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, opa, já foi 20. Agora faltam 9, então 3d9. Quando fica assim 3d9 também, a gente vai pegar aqui o S vai ficar S1 e aqui para ficar 3d10, ao invés de ficar com 9 elétrons no final. Então esses orbitais D incompletos aqui vão funcionar sempre que eu tiver a situação que terminar em D4 ou então em D9. Aí a gente vai mudar para D5 ou D10, perfeito? Isso tudo está associado à energia. Como eles aqui são subníveis mais energéticos, eu tenho que estabilizar eles. Eu vou estabilizar eles como? Colocando eles ou com a metade da quantidade total de elétrons que dá para colocar, ou então com a quantidade total mesmo de elétrons que dá ali. Isso vai acontecer apenas no orbital D. É alguma das exceções da distribuição eletrônica daquele diagrama de Linus-Pauling, perfeito? Mas, no geral, a gente vai fazer só seguir o padrão da distribuição eletrônica normal. Dependendo aqui, se eu tiver D4 ou D9, aí eu altero a situação. Vamos ver agora como é que funciona com íons. Quando eu tenho um elemento que ele é positivo, a gente não vai tirar os elétrons já de cara. A gente vai ter que fazer o seguinte, esse cara tem 26 elétrons, né? Na verdade, é para ele ter 24. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distribuição eletrônica do ferro normal, que seria ele com 26 elétrons, só que a gente sabe que ele vai tirar 2 elétrons aqui, ele vai ficar com 24 elétrons. Então vamos fazer a distribuição eletrônica com 26. Aqui vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, já deu 4s2, deu 20 agora, agora vai ser 3d6. E agora, esses 2 elétrons que vão ser retirados da onde? Sempre da minha camada de valência, por isso a importância de saber a camada de valência de um átomo. A camada de valência dele é a camada 4, que é a maior camada que aparece. Então, consequentemente, eu vou ter que arrancar esses 2 elétrons daqui. Arrancando esses 2 elétrons, agora se a gente for contar, vai ficar 2 com 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, 18 com 6, 24 elétrons. Pronto, fiz a distribuição eletrônica do ferro. Lembrando, sempre que ele for positivo, você vai retirar os elétrons da minha camada de valência. Então tem que fazer a distribuição eletrônica do átomo normal, o átomo neutro, e depois retirar os 2 elétrons. Quando o átomo é negativo, aí fica um pouquinho mais fácil, porque você já pode acrescentar os elétrons na hora. Ele tem 7 elétrons aqui, mais 3, vai dar o quê? 10 elétrons. Eu já posso ir acrescentando esses elétrons e fazendo a distribuição eletrônica aqui, ficaria 1s2, 2s2, 2p6. Se fosse, no caso, com 7 elétrons, era para ficar 2, 4, aqui era para ficar P3. Na hora que eu acrescentar esses 3 elétrons, eu vou colocar aqui, ó, no P3 vai virar P6. Então aqui a gente poderia fazer assim, ó, que é 3 mais 3, né? Que daria o P6 aqui nos elétrons. A camada de valência, por exemplo, nessa situação aqui, é o 2s2, 2p, tananã, né? O subnível de maior energia vai ser necessariamente o subnível 2p aqui, que aparece. Nessa outra situação, o subnível de maior energia é o 3D. E repara que aqui, como foi D6, eu não preciso fazer essa mesma situação do D4, D9. Beleza? Esse seria o orbital de maior energia. Nesses outros dois aqui, qual que seria a camada de valência? Seria a camada de valência 4, a camada 4 aqui, ó. Dos dois é a mesma camada, mas repara que de átomo para átomo pode variar.
Então, galera, é o seguinte, distribuição eletrônica não tem jeito, é decorar. Você vai ter que pegar aquela parte ali, né, o diagrama de Linus Pauling, decorar aquilo ali, e você vai decorar como? Lendo isso aí várias vezes e tudo mais? Não, fazendo exercícios, igual eu montei aqui e fiz exercícios. Então, o que eu aconselho que vocês façam? Pega esses exemplos que a gente viu aqui agora na videoaula e aproveita para tentar refazer eles sozinhos, perfeito? Então é isso para a nossa aula de hoje, galera. Um beijo, um cheiro, falou!